Te louvamos, Senhor, por este momento em que teus filhos vêm até este altar, numa atitude de gratidão, de amor, de honra, e te adora com o seu dízimo, com a sua oferta, reconhecendo de onde vem tudo que nós temos. Obrigado pela tua igreja e sobre cada um dos meus irmãos que puderam vir ou não neste altar, que puderam ofertar ou não, que a tua bênção esteja presente sobre a vida de cada um, Senhor, abrindo as portas que precisam ser abertas, prosperando cada um na sua necessidade, e que na vida e no lar de cada um, e na empresa, no trabalho, no lugar de ganhar o seu pão de cada dia, o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado. E eu te abençoo, irmão, você dizimista, você ofertante, eu te abençoo, você que tem um voto com Deus, fiel no seu voto, como missionário da obra de Deus, eu te abençoo, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, Jesus. Amém. Irmãos, 41 anos que estamos aqui. Eu estava falando com o pastor Humberto. Eu estou aqui desde a primeira reunião, 79, quando aconteceu a primeira reunião na casa do irmão Valdemar Neres Rodrigues. Cedeu a sua casa, porque encontramos ali um grupo de irmãos cheio do Espírito Santo, que haviam sido excluídos de uma igreja tradicional por causa do batismo com o Espírito Santo. E eles estavam aqui no bairro, e eu morava na cidade alta, não sabia deles. Pastor Francisco José Taborda é o pai da Ivonete. Ele pastoreava uma igreja em Várzea Grande chamada a Seara do Senhor. Ele era um batista nacional que veio de São Paulo, do interior de São Paulo, e pastoreava ali. Eu não o conhecia. Fui padrinhar um casamento lá, nesta igreja, ser padrinho de uma pessoa. E encontrei o pastor Taborda, e conversando, ele disse: eu também sou batista, eu também sou batista. Aí ele falou assim: e tem uma filha minha, que era essa aí, está lá no Cristo Rei com um grupo de umas 10, 12 pessoas, orando numa casa lá, orando, sem denominação, é um grupo sem igreja, foram expulsos de uma igreja, foram expulsos. E eu tinha tentado a cidade alta abrir uma congregação, não deu certo, com o pastor lá, não deu certo, e viemos parar aqui no Cristo Rei, e encontramos esse grupo, sedento por Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Conversamos, o irmão cedeu a casa para fazer o culto, fizemos o primeiro culto, e no primeiro culto, 8 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Eu falei assim, ó, é um sinal de Deus. Aí começou os cultos, e estamos até hoje aqui pela graça de Deus. Pastor Humberto, por favor. Esse moço veio lá de Teresópolis, região serrana, no Rio de Janeiro. Pastor, uma alegria tê-lo aqui. Eu sempre quis trazê-lo aqui. Passava na minha mente, falei: eu vou levar aquele rapaz lá na igreja. Vi ele em alguns lugares, por aí, nossa convenção, nas viagens nossas. Ele foi presidente de convenção, se não me engano, presidente de ordem, secretário executivo. Ele vai se apresentar melhor aqui aos irmãos. E eu falei: vou levá-lo um dia lá no Cristo Rei. Aí surgiu essa oportunidade. Nós ligamos, eu sei que quase que em cima da hora, e eu quero te agradecer, porque eu sei que você deve ter feito alguma coisa lá, muita coisa na agenda dele, para poder atender o nosso convite, amém? Glória a Deus pela vida dele, irmãos. Então que o Humberto se sinta em casa. Se você é um batista nacional, você está em casa, amém? Tranquilo, fica à vontade, e deixa Deus te usar. Vamos orar por ele? Senhor, abençoa o teu servo, que ele seja a voz de Deus neste altar,
e que o teu povo seja edificado e abençoado. Obrigado porque o Senhor o trouxe em paz, e que ele se sinta bem aqui, na liberdade do Espírito Santo. Nós o abençoamos e estamos todos aqui, prontos para ouvir o que Deus tem a dizer. E a igreja diz amém, Jesus. Amém? Pastor, fique à vontade, se apresente aí melhor. Amém? Amém. Obrigado. Graça e paz, amém? Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero, até porque pode ser que eu me traia pela correria, eu quero agradecer ao pastor Oswaldo Coutinho por ter me convidado. Na realidade, quando eu disse aqui, muita coisa eu tive que fazer. Eu vou usar uma analogia aqui, gente, que eu estou me sentindo. Negócio de falar para se sentir em casa é um perigo, né? Ainda mais comigo. Mas eu, de fato, estou me sentindo em casa. Quem não gosta de futebol aí? Então, os que não gostam, me perdoem, vou fazer uma analogia. E também entendam a aplicação que eu vou fazer, né? Imagine que eu estou jogando no Vasco da Gama. Peguei pesado. Imagina, e vocês vão entender a analogia que eu estou fazendo, amém? É para descontrair. Estou jogando no Vasco da Gama, e aí o Real Madrid liga e fala assim: vem aqui fazer um jogo. Você acha que eu não vou me virar para ir, pastor? Então aqui vão meus agradecimentos ao pastor Oswaldo pela confiança. Sei que estar aqui nesse altar é uma grande responsabilidade. Acredite, apesar de Deus me oportunizar muitas oportunidades, perdoe-me a redundância, mas estar aqui para mim é uma honra muito grande, um privilégio muito grande, que jamais deixaria de aceitar, a não ser que não houvesse meios de não aceitar. Mas desde já eu agradeço. Quero também parabenizar ao pastor, a sua família, ao ministério, a todos os irmãos que trabalham, que vivem nesta igreja, pelos 41 anos da Igreja Batista Nacional Cristo Rei. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. E acredite, já estou pregando. Estar aqui nessa festividade, nesse aniversário, é estar mais longe do que eu poderia estar pelos meus próprios meios. Mas, pela vontade soberana de Deus, eu estou aqui. Se fosse contar pela minha vida, pela minha capacidade, eu não estaria aqui. Se fosse contar pelas minhas condições físicas, muito menos. Porque, na realidade, eu estou não proibido, mas orientado pelos médicos a não fazer grandes deslocamentos, sobretudo de avião, pela posição, a não falar muito, você vai ver daqui a pouco que isso aí é o pior, e a não fazer tantas outras coisas que eu gosto de fazer. Estou, na realidade, orientado pelos médicos por um problema na coluna cervical, uma que já operei e agora grave. Então, acredite que eu estou pregando já. Estar aqui hoje, eu estou indo muito além do que as minhas condições poderiam me trazer. Estar aqui hoje pregando, pastor, e digo isso com verdade. Em Cristo digo a verdade, não minto jamais. Estou no altar dele, fazendo uso do púlpito que é dele, diante de pessoas que são separadas por ele. Estar aqui hoje, com a alegria que eu estou, com a honra que eu me sinto, com o orgulho que sinto, e aí não é pecado, porque é um bom orgulho de estar aqui hoje, me sentindo honrado de pregar nesse aniversário, é ir muito além do que eu poderia imaginar, segundo aquilo que resume a minha vida. Então, por uma questão de história, de vida, eu não estaria aqui, com certeza. Por uma questão física, eu também não estaria aqui, com certeza. Mas eu estou aqui porque tenho certeza que Deus me trouxe até aqui. Segura aí que já já eu leio a Bíblia aqui e aplico. Quero me apresentar então, pastor Humberto Siqueira, pastor há 21 anos. Pastoreio a Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis há 11 anos, faço agora. Na realidade, 10 anos como pastor presidente, fiquei quase um como interino. Também, neste momento, estou à frente da Igreja Batista Um Novo Tempo em São Gonçalo, é um município do Rio de Janeiro. Assumi pela convenção, mas por uma questão de necessidade, pedido da igreja, acabei assumindo. Então, hoje me divido em duas como pastor presidente. Estou secretário executivo da convenção desde 2019, presidi de 2013 a 2019. 2019 me tornei secretário executivo, estou até hoje. Ontem saí de um evento da convenção direto, só para trocar de roupa, me ajeitar e correr para o aeroporto para vir para cá. Sou vice-presidente da Nacional. Mas tudo isso torna-se muito menor diante de ser casado com Neide Siqueira, minha esposa. Há 26 anos, nos conhecemos há 32,
Conheci Neide quando eu tinha 18 anos de idade, ainda jogador de futebol, e Neide, 15 anos de idade, dentro de uma igreja evangélica. A igreja que meu pai, Sebastião Siqueira, era pastor, ele jubilou, era pastor daquela igreja. Temos 3 filhos. Vou começar de cima para baixo. Não, vou começar de baixo para cima. O Juan, que tem 14 anos, fez agora, terça-feira, 14 anos. O Jonathan, que tem 18 anos, que Deus o guarde. Nesse momento ele está fazendo prova para aeronáutica. Acordei cedo pela diferença de horário para ajudar ele a pegar aplicativo e chegar, porque eu levaria ele. Essa foi uma das coisas que eu superei, porque eu ia levar ele para fazer a prova. E o Jonathan está fazendo prova agora. A Júlia, que tem 24 anos, que é minha menina, casada com o Patrick, me deu uma neta linda, que é a Maria Aurora Inês, que é meu sol, minha netinha, que é uma benção. Eu estava falando com o pastor, quando a gente estava chegando, que quando fiz 50 anos me deu meio que uma crise, né? Falei, pô, caramba, 50 anos, cheguei na metade da vida. Só que eu fiquei avô. Aí a crise acabou. Eu digo com isso também que ter a Neide como esposa, ter os meus 3 filhos, ter a minha neta, também é chegar muito além do que eu poderia imaginar chegar. Só cheguei porque Deus me permitiu. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Vamos ler somente o 8 e vocês vão confiar no pastor, porque eu não vou inventar nada, irmãos. Pode ser até que eu esqueça, mas inventar eu não invento, não. Gênesis, até porque eu não ia correr esse risco, né? Tem que tentar chegar até a noite hoje aqui. Gênesis 2, 8. Vai colocar na tela melhor, porque a letra já não enxerga muito bem aqui. Gênesis 2, 8. Podemos ler? Quem já achou, diga, eu achei, pastor. Quem não achou, diz misericórdia. Duvido, Gênesis, irmão. Segundo livro da Bíblia. Estão ligados? Isso é para ver se você não está mexendo no celular aí. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Eu quero que você preste atenção, como dizem os pregadores, nessa segunda parte, na parte B. E pôs nele o homem que havia formado. Eu vou repetir. E pôs nele o homem que havia formado. Dá um pulinho aí no 3:8, por favor, capítulo 3, versículo 8. Gênesis também, capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Somente até aí, curva sua fronte, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, venha nos conduzir através da tua palavra e somente pela tua palavra. As minhas capacidades, Deus, tanto de conhecimento quanto de oratória, são insuficientes para alcançar aqui recebendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu tenho 2 notícias para dar, uma boa e uma mais ou menos. Qual que vocês querem primeiro? Batista é um povo bom para votar, né? Mais ou menos? Então eu vou dar mais ou menos. Eu falo pra caramba, irmão. Eu falo. Eu prego 1 hora e meia, brincando. Já entendi. Então eu vou dar boa. Só que já há algum tempo pregando, e depois também da pandemia, eu confesso que eu diminui muito. Eu aprendi a só falar aquilo que Deus quer que você ouça. Então fica tranquilo. Isso também é uma estratégia. Porque se eu falo que prego muito, sai um glória a Deus, um aleluia, eu me sinto à vontade. Se todo mundo ficar calado me olhando, inclusive o pastor, já sei, já entendi. Já entendi. Melhor do que meia palavra para bom entendedor é o silêncio. Vamos lá, eu quero convidar você a uma reflexão nesta manhã. E aprendi desde cedo com a minha mãe, Maria da Glória da Costa Monteiro Siqueira, que a melhor mensagem é aquela que te faz pensar, te faz refletir. Eu sou batista nacional e fico feliz demais de entrar numa igreja onde eu convivo na convenção desde os 14 anos de idade, e acreditar no poder, na renovação, e acreditar em todas as manifestações que os dons espirituais podem produzir. Então acredite, inclusive, pastor, quero declarar aqui que o senhor falou do culto de quinta-feira. Quase que eu fiz uma coisa feia. Pastor, me traz numa quinta-feira aqui, eu venho. Eu amo culto de oração de libertação, irmãos. Terminamos agora terça-feira em Monte Hermão, 4 terças-feiras aos pés da cruz. Acredite, lá também tem um culto quinta à noite, tem culto, né? Nós tínhamos 3 cultos, tiramos um, porque a vida voltou um pouquinho ao normal. Mas o culto que eu mais gosto é o culto de terça-feira, que é um culto dedicado à oração. É um culto onde nós temos um pouquinho mais de liberdade, né? De ministrarmos sobre as pessoas, de impor as mãos, de ungir com óleo. E é o culto que eu gosto de dirigir esse culto. Eu tenho extrema dificuldade de estar na minha igreja sempre pelas atribuições que tenho hoje. E graças a Deus pelo ministério que tenho também me permite isso.
Mas a quarta-feira é um culto que eu gosto demais, porque eu gosto de oração. Eu fui criado nas tardes da bênção, irmãos. Adolescente, 13 anos de idade, quem é que vai à tarde da bênção? Eu estava lá com a minha mãe naqueles cultos, onde aquelas irmãs cantando, os irmãos tocando, e culto que não tinha um ministério de louvor lindo como esse, muito pelo contrário. Eram umas irmãs cantando, ninguém estava preocupado com técnica, com nada, irmãos, mas a unção de Deus, o poder de Deus se manifestava. Assim como muitos aqui, eu fui criado nas vigílias, e amava as vigílias, retiros. Aqueles retiros que você tem experiência com os dons espirituais com Deus. Então acredite, eu acredito, tenho certeza absoluta, que Deus pode, pela manifestação do poder dele nessa manhã, fazer com que você tenha várias reações, ou também nenhuma. Agora acredite no que eu vou te dizer, a melhor mensagem não é aquela que provoca só o agora, mas é o que dá resultado para depois. Eu aprendi isso. Não há problema nenhum em dar glória a Deus, aleluia. Eu sou o tipo, como não sou pregador itinerante, nem preletor, muito pelo contrário, sou pastor de igreja e prego como pastor de igreja e amo isso. Então eu não tenho preocupação com a reação do público. O que eu gosto e o que eu peço a Deus é para que a palavra produza em você reflexão. Uma reflexão para você mesmo, para nós pensarmos. Porque eu quero, à luz da palavra de Deus, sustentar um princípio aqui hoje. Que não é um princípio circunstancial, é um princípio existencial. Eu tenho dito e repetido, irmãos, Jesus não veio à terra, Deus não mandou o seu filho para que ele resolvesse os seus problemas circunstanciais, embora ele possa e resolva. Ele resolve. Mas Deus mandou o seu filho, Jesus Cristo, aqui na terra, para resolver o seu problema de existência. Ele pode, ele tem prazer em nos abençoar. Quem é que não ora a Deus para um problema que você tem amanhã, seja em que área for? Eu oro, você ora, e não há problema nenhum nisso. Mas ele não veio prioritariamente para isso. Na realidade, o que ele já fez, o que Jesus Cristo já fez, já deveria ter resolvido as nossas vidas. Então eu quero trabalhar um princípio aqui à luz desse texto que eu li. Geralmente, só para você me conhecer um pouco, dificilmente eu prego mensagens que eu vou chamar aqui só para uma alocação, na colocação que vou fazer. Dificilmente eu prego mensagens premeditadas. Ou seja, mensagens que eu premedito para pregar. Vou pregar sobre isso. É muito difícil. A não ser quando há um objetivo. Por exemplo, agora, aniversário da Reforma Protestante. Embora eu não quisesse falar da parte histórica, deixei um pastor cuidar disso, até porque ele tem essa atribuição, que inclusive é o presidente da convenção lá, que é pastor auxiliar no ministério comigo, pastor Luiz Fernando. E eu fui para a palavra, porque eu queria mostrar as 5 solas, os 5 somente, através da palavra. Então, dificilmente eu faço isso. Geralmente, as mensagens que eu compartilho são mensagens que ocorrem durante momentos em que eu estou como você, transitando no carro, ou às vezes dentro de casa, no escritório, trabalhando, orando, buscando a Deus, às vezes numa conversa com pastores. E Deus fala algo comigo e aquilo começa a trabalhar. Eu agora tenho tido o hábito de pregar, não em sequência, mas dentro de um mesmo raciocínio, para tentar fazer com que nós possamos pensar e mudar a vida de fato. Mudar a vida de fato. Então a mensagem que eu vou compartilhar com você agora pela manhã é uma mensagem, irmãos, que Deus trabalhou primeiro comigo. Ela se transformou numa mensagem porque Deus trabalhou comigo no momento em que eu recebi uma proposta. E não era uma proposta daquelas que me fariam pensar 2 vezes se eu não tivesse a exata noção do que Deus me fez para ser e da onde Deus quer que eu esteja. Mas eu parei para pensar a respeito da proposta. Eu gosto de pensar, embora eu tenha o hábito, gosto de conversar, gosto de uma resenha, posso perder uma noite inteira conversando. Mas eu gosto de pensar, eu gosto às vezes do silêncio, sobretudo com Deus, para pensar. Porque nós somos, irmãos, exatamente aquilo que nós pensamos. Todo o processo cognitivo, irmãos, começa pela mente. O que você estabelece como raiz no seu coração, o que você enraiza aqui, e aquilo que vai dar frutos começa aqui. Pelo menos dos 5 sentidos sensoriais, 2, você recebe muito rápido, que é visão e audição. Você recebe a informação, processa na mente, e é esse processo que vai cair aqui no seu coração, que me perdoem os formados na área, eu não tenho informação nenhuma, estou no senso comum. Então vamos lá, é a maneira como eu lido com a vida. Essa mensagem veio, quando eu comecei a perceber, irmãos, que algo que veio, uma proposta que chega, uma proposta sedutora, algo que realmente me faria avançar em algumas áreas da vida. Mas eu precisei parar e pensar, e aí, irmãos, a tranquilidade que eu tive. E um detalhe, numa conversa com os meus filhos, até num bate-papo com todos eles, e a Júlia estava presente, embora hoje casada, não mora conosco, mas eu coloquei o áudio da proposta que eu recebi, para eles ouvirem, você já vai entender.
E aí, no final da proposta, eu perguntei para eles, para os três. Falei, e aí, o que vocês acham dessa proposta para o papai? Aí começou o pequeno, o Juanzinho, né? Isso foi ano passado que eu recebi a proposta, a gente conversou isso agora porque ela veio crescendo. Aí o Juanzinho virou e disse assim, pai, seria bom, né? Eu ia para a Disney mais rápido. Aí perguntei para a Júlia, pai, se eu trocaria meu iPhone mais rápido, né? Se eu troca de 2, de 3 em 3 anos, eu trocaria de ano em ano, né? E era uma descontração. Aí veio o Jonathan, esse que está agora fazendo prova para a aeronáutica, e disse assim, pai, não importa para onde o Senhor vá, para onde o Senhor nos leve. O que eu não quero é que o Senhor não esteja no centro da vontade de Deus. Olha para cá, porque se eu pudesse, eu falaria olhando nos teus olhos. Deus criou você para ser o que Ele criou para você ser. E Deus tem um lugar para você. Por que eu quero usar esse texto, irmãos? Porque esse texto nos mostra um princípio de existência. E eu preciso respeitar esses princípios. No início da vida humana, quando Deus criou Adão e Eva, olha o texto de Gênesis 2:8, o texto diz que ele pegou os dois, os pôs no meio do jardim. Então eu tenho aqui dois princípios, o de ser e o de estar. Primeiro princípio, ser. Gênesis 1:26 diz que Deus nos formou a sua imagem e semelhança. Se eu pudesse, eu falaria isso olhando nos teus olhos. Deus te fez para ser o melhor que você puder ser, segundo a vontade dEle. Não aceite ser qualquer coisa. A propósito, com todo respeito, o que estão vendendo aí caro hoje em dia, irmãos, com palestras, com livros, sei lá mais o quê, a Bíblia dá de graça. Eu estava vendo um filme ontem desses motivadores, era um filme, e aí o cara dizia assim, seja a sua melhor versão. Porque quando alguém começa a falar uma coisa, todo mundo fala junto, né? Eu tenho problema com isso, irmãos. E aí, seja a sua melhor versão. Para que o crente precisa ouvir isso? Para que o crente precisa pagar para ouvir isso? Se no Gênesis, no princípio da vida, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é que você precisa mais para entender que Deus quer que você seja o melhor? Isso aqui, irmãos, não é figura de linguagem, isso aqui não é retórica, isso aqui não é para mexer com a sua emoção. Eu já disse e repito, não sou pastor itinerante, sou pastor de igreja. Graças a Deus, pastorei uma igreja que sustenta a minha família muito bem. Então eu não preciso agradar público nem a ninguém. Agora eu preciso sustentar algo que, pastor, mas eu já sei disso. E por que tem tanta gente indecisa, irmãos? Por que ainda tem gente se perguntando quem eu sou, para onde eu vou, o que vou fazer? É natural do meu filho, como eu disse, tem os três. A Júlia foi para lá, foi para cá, por fim, pai, quero fazer direito. Eu falei, se você fizer direito, porque seu pai fez, cuidado. Porque ensina uma coisa para os meus filhos. Tudo aquilo que você faz, motivado pelo que está fora, a força motora está do lado de fora. A hora que essa força parar, você para. Agora, tudo que você faz motivado por algo de dentro, e se for o Espírito Santo, melhor ainda, você não vai parar. Deus não quer que você pare, e só vai depender de você. Falei para ela, Júlia, você é que sabe. Não, pai, eu vou. Ainda fez mais. Não se contentando, quero fazer em Santa Catarina, Florianópolis. Dizem que tudo que a Júlia pede, eu faço. Não é que eu mandei ela para lá? O Jonathan, como eu disse, fazendo prova para a aeronáutica agora. Mas já foi lá, já foi cá, desenha muito bem, é um dom. Ele para aqui, olha e desenha. Falei, filho, vai para a tua área, pai. É alguma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho que ganhar dinheiro com isso, pode ser que eu perca prazer. E aí já foi para lá, já foi para cá, agora está fazendo prova para a aeronáutica. Pelo menos está fazendo. E o Juanzinho? O Juanzinho, irmãos. O Juanzinho teve umas crises de existência quando eu era pequeno, mas isso eu não conto agora, conto outro dia, essa é boa para os pais. A crise de existência dela foi provocada por mim. Por mim, dele. E aí o Juan quis ser uma coisa e quis ser outra. Mas tem uma coisa que o Juan fala desde cedo que ele quer ser. Inclusive depois dessa experiência que ele teve. O Juan diz assim, pai, eu quero ser polícia. Falei, sério, pastor? Sério, meu filho? Com respeito aos policiais que possam ter aqui. Mas o pai fica preocupado, né? Pai, eu quero ser polícia e pastor. Falei, você está brincando, né, filho? Você está escolhendo coisa difícil. Dura coisa pedir. Falei, aí você está querendo correr muito risco. Vai correr risco das duas áreas. Mas o Juan nunca mudou. Ele decidiu isso lá por volta dos 8 anos, quando nós tivemos uma experiência. E o Juan nunca mudou. Se conversar com o Juan hoje, ele fala, pai, quero ser polícia, quero ser pastor. Então o Juan, com 14 anos, sabe o que quer ser da vida. E tem tanta gente aí, irmãos, com dificuldade de se estabelecer. Por muitos motivos. Um dele é uma coisa que eu sustento muito quando falo, sobretudo em palestras.
É o comparativo, irmãos, compulsivo. É a pessoa que quer determinar o que vai ser para a vida dela, comparando com os outros. É isso aqui, ó. Eu não sou de ficar falando toda hora contra, não, porque eu também uso, irmãos. Mas é isso aqui, ó. Acorda de manhã, olha o celular, olha o Instagram do sujeito lá e fala: nossa, o pastor Humberto está pregando lá em Cuiabá, eu quero pregar também. Na igreja do pastor Oswaldo Coutinho. Quero pregar também lá. É o cara que é comparativo, compulsivo, com todo respeito às irmãs, né? É a irmã, vocês não fazem isso aqui não, então eu posso falar, só lá em Teresópolis que fazem. Acorda de manhã, olha a irmã, né? Aí lá um buquê de flores, aí vira para o marido: tá vendo? Recebendo um buquê de flores, você não me dá um buquê de flores. Não é? Olha para o cabelo da outra. Não, olha o cabelo dela. Amor, eu quero no cabeleireiro. Comparativo compulsivo. E isso nos dificulta muito, irmãos. Não vivemos por nós mesmos. Uma estatística provou, alguns meses atrás, que nós vivemos 75% para fora. O que é isso? Tudo que eu faço é mais preocupado com os outros do que comigo mesmo. Eu me visto pensando nos outros. Eu falo pensando nos outros. Eu ajo pensando nos outros. Nada é comigo. Sempre é para os outros. A propósito, com todo respeito, até orar a gente ora mais para os outros do que para Deus. Tudo eu faço pelos outros. E aí eu tenho uma dificuldade de me achar, me estabelecer. Há um princípio aqui, irmãos. Eu costumo dizer que todas as vezes que você tiver dúvida de alguma coisa no que diz, eu estou dizendo aqui com a responsabilidade, irmãos. Eu, quando penso nisso aqui, eu penso como um princípio de vida. Quando eu imagino Deus falando: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E detalhe, eu sei que essa imagem e semelhança, pastor, se eu errar, o senhor pode corrigir tudo, depois que eu fui embora, tá? O senhor pode corrigir tudo. Mas eu sei que essa imagem e semelhança tem um caráter moral e espiritual, porque ainda sou daqueles que pensam que Deus é espírito. Jesus Cristo disse isso para a mulher samaritana, que Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então entendo que numa linguagem antropomórfica, vai dizer que Deus tem braços, né, que não encolhem, ouvidos que não se agravam, pés, cabelo reluzente, e alguns textos até que são interessantes, né, que a terra é o estrado dos pés do Senhor. Então eu entendo numa linguagem aqui antropomórfica que Deus não tem corpo físico como nós. Mas a questão da imagem e semelhança, da questão do caráter moral e espiritual, foi isso que Deus nos chamou para ser. Irmãos, e não tem jeito, eu sou para fora o que eu sou dentro. Então se moralmente, espiritualmente eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho capacidade de ser o melhor que eu possa ser segundo a vontade de Deus. Aí tem esse princípio aqui, princípio da primeira menção. Ele criou você, ele criou Adão e Eva. E a Bíblia diz que Deus o formou. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho o hábito de ler texto e imaginar a cena sem criar heresia. Fico imaginando aquela conversa lá no Éden. Eu fico imaginando aquela conversa. Façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, dizendo: vamos fazer do homem a nossa imagem e semelhança. Você que tem pai, você que tem filho. Quando você tem... Qual é o seu desejo, irmãos? A propósito, parabéns pela apresentação de criança aqui. Lindo, lindo, até postei. Lindo. Agora imagine você, quando você tem filhos, você quer que o teu filho tenha o melhor de você, amém? Você quer que ele reproduza o melhor, que ele seja uma réplica melhor de você, com a individualidade dele, sendo quem ele é, mas que ele seja o melhor. Pensa, irmãos, em Deus fazendo o homem e a mulher sua imagem e semelhança. E aí vem um detalhe. O texto diz que Deus os pôs no meio do jardim. Esse jardim, entendo eu, que simboliza a presença dele, e provaremos isso já já. As representações bíblicas, irmãos: jardim do Éden, a arca de Noé, o tabernáculo que transitava no deserto, o templo feito já depois, o templo que nós estamos hoje, irmãos, e o maior de todos eles, que somos nós mesmos, templos do Espírito Santo. São representações da presença de Deus. Então Deus fez o homem da sua imagem e semelhança do seu melhor, e pôs o homem no melhor lugar que existia. O Éden, irmãos, o jardim. Não tinha nem erva daninha, não tinha espinho, não tinha nada. A Bíblia diz que aquele lugar, o melhor lugar que Deus nos colocou para estar. Eu vou permitir, pastor Oswaldo, me permita aqui rapidamente, só para você poder entender. Eu não posso falar da vida de ninguém, posso falar da minha. Quando eu disse que estar aqui, irmãos, vai muito além do que eu poderia imaginar, de fato é uma verdade. Quanto tantas pessoas que estão aqui, eu não conheço as histórias, mas tenho certeza que talvez tenham histórias parecidas, melhores do que a minha. Eu costumo dizer que cada um tem a sua própria vida e não dá para comparar a luta do outro nem vida do outro. Mas é preciso reconhecer.
Há um menino, irmãos, criado lá no Rio de Janeiro, num lugar chamado São João de Meriti, lá dos Teles, indo mais para dentro, Jardim Nóia. Não vou nem perguntar se alguém conhece aqui, porque não deve conhecer, não. Se bem que nesse Brasil, né? E perdendo a mãe aos 13 anos de idade. Mas desde criança, quando eu aprendi a ler aos 6 anos de idade, e a primeira coisa que eu comecei a ler de fato foi a Bíblia Sagrada. Isso motivado pelo meu pai convertido há pouquíssimo tempo, que foi ex-jogador de futebol. E quando meu pai se converteu e passou a servir a Jesus, nossa vida mudou. De uma família que morava num local muito, mas muito humilde, que quando batia a chuva, irmãos, era subir para a cama beliche e esperar que a casa ia encher. E aí meu pai com a minha mãe, a essa época, durante muito tempo, já com câncer, e com 6 filhos, a Renata, que é a mais nova, que é a minha irmã, a caçula, e nós morávamos nessa condição. Numa vida muito difícil, muito complicada, e piora quando, aos 12 anos de idade, minha mãe vai falecer. E a minha mãe pensa numa mãe, irmãos, que você não tem como não ter boas memórias. A minha mãe era aquele tipo de mãe que ela botava na cama os 6 filhos ao redor e jogava palavras cruzadas, ensinando para a gente o valor de ler e conhecer as palavras. Eu nunca vi a minha mãe xingar um único palavrão. Minha mãe, quando queria xingar alguém, ela chamava de vaca. Minha mãe era católica, apostólica, romana. Quando ela queria brigar, ela falava droga, ia lá para dentro e pedia perdão para Maria o dia inteiro. Essa era minha mãe. Aprendi muitos valores com ela. E aprendi muitos valores do que é ser cristão com a minha mãe. Mas ela falece, e até o falecimento dela nós não podíamos entrar numa igreja evangélica, porque meu pai deu à minha mãe essa autoridade de criar a gente, até porque antes ele não tinha essa condição. E aí eu me lembro que aos 10 anos de idade, frequentando a igreja católica, fazendo primeira comunhão, catecismo, tudo aquilo, e meu pai já indo à igreja evangélica, mas não podia levar a gente, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E aí aos 10 anos de idade, na 4ª série daquela época, eu viro para meu pai e digo assim: pai, eu quero pregar na escola. E meu pai falou: mas pregar como? Eu quero pregar igual o senhor faz aí. Mas você vai pregar o quê? Eu falei: não sei, me dá uma Bíblia. Para os mais antigos, e aí eu aprendi uma frase maneira, né? Não é os mais velhos, são os jovens há mais tempo. Amém? Então, eu aprendi isso aí, pastor. Eu sou jovem há 50 anos. Então vamos lá. Eu falei: pai, me dá essa Bíblia. Meu pai distribuía Bíblias. Meu pai é um grande evangelista. Eu falei: me dá essa Bíblia aí. O mais importante é o amor. Quem lembra? Que só tinha o Novo Testamento, lembra? E acho que os Salmos. E aí eu fui para a sala de aula, chamei a professora e falei assim: professora, tia, eu quero dar uma palavra, eu quero pregar. Ela falou: o quê? Mas tu não é católico? Eu falei: sou, mas católico não... Com todo respeito, gente. Católico não prega, aquela época. Hoje o negócio está mais adiantado. Aí eu disse assim: mas eu quero falar, a senhora me deixa? Então vai, Humberto. E eu, garotinho, peguei a Bíblia, abri em Apocalipse 3:20 e disse, e li o texto: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. Eu li aquilo e comecei a falar, e eu olhei para os meus colegas e disse: vocês precisam aceitar Jesus. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu nunca tinha ouvido falar esse negócio. E aí quando eu acabei, vieram meus colegas dizendo assim: você é Bíblia? Eu falei: não, eu sou pessoa. Que mano é Bíblia, rapaz? Não, você é crente? Eu falei: não, eu sou católico, sou da igreja tal. Não, você não é católico? Eu falei: sou. E cheguei em casa, contei para meu pai feliz, disse, botou a mão na minha cabeça e disse: você tem chamado. Eu falei: tá, pai, mas chamado para ir para onde? Para quê? Eu não entendi o linguajar. E aí eu falei: pai, meu pai disse: eu vou para a praça distribuir Bíblias, eu vou com o senhor. Mas se minha mãe ver, isso sua mãe deixa. E fui para a praça e vou distribuir Bíblia com meu pai. 10 anos de idade. Eu não sabia que tempos depois minha mãe iria falecer, eu entraria numa igreja evangélica. E na primeira reunião que eu entrei num lar, eu estava doido para o homem perguntar logo quem queria aceitar Jesus. Porque eu queria aceitar. E aí quando meu tio, falecido hoje, perguntou: tem alguém ou sou eu? Ainda levei meu irmão junto. Meu irmão: não quero ir não, vai agora junto comigo. Então eu já me converti sendo evangelista na marra. E ali, irmãos, me converti, fui para a igreja Getsemane, em Olaria, que está lá até hoje, presidida durante um tempo pelo pastor Benjamin Scheidegger. Hoje é o pastor Rafael. Lá eu me batizei, lá eu cresci, lá eu fui criado na igreja. Em todos os ambientes que a igreja pode proporcionar. Lá eu conheci Neide. Eu vou acelerar um pouquinho para você entender. Lá eu tive minhas experiências com o Espírito Santo de Deus, que hoje eu não conto, senão vai demorar muito tempo, eu vou acelerar. Mas o tempo passou, me converti, conheci Neide, casei, sempre na igreja e filho do pastor. Sempre. Embora nunca quisesse assumir cargos, nunca quisesse, eu tinha pavor disso aqui, irmãos. A propósito, lá naquela época de 10 anos de idade, até na igreja, eu era extremamente gago. Eu gaguejava muito, eu ficava... E eu era muito nervoso. Eu, para segurar o microfone, eu tinha que segurar com as 2 mãos, que eu tinha pavor de falar lá na frente.
E aí, irmãos, naquela época, muita gente boa cantando, tocando, outros estão aí por aí, pastores, etc, e músicos, alguns até um pouquinho à frente aí. E aí, as pessoas olhavam e diziam assim, o fulano, tipo meu irmão, né, o Alexandre toca, prega o outro. Esse menino vai ser o quê? Esse menino era eu. Esse menino vai ser o quê? Ele é gaga, ele é ruinzinho, né? Irmão, diante de Deus, em Cristo, eu digo a verdade, eu ouvia isso. Eu ouvia isso. Aí, como toda a igreja aqui, eu não sei se é assim, acho que não, mas como toda igreja, eu queria tocar e queria cantar, porque eu gostava desse negócio aqui. Eu queria cantar, eu ia lá, posso cantar? Não, fica na tua aí. Aí eu chamei meu primo que me amava muito, eu falei, rapaz, vamos fazer um dueto? Ele olhou para mim, irmãos, não era dueto, era duelo. Era eu contra ele. E eu me lembro de uma oportunidade em que nós terminamos de cantar e todo mundo veio falar com ele, sabe? Que Deus te abençoe. Irmão, ninguém veio falar comigo. Veio um homem, eu lembro dele até hoje, eu lembro da face dele. Um taxista que tinha na igreja, ele chegou perto assim, todo mundo falando com o Anderson, ele chegou perto e falou, você canta direitinho, e foi embora. Meu pai e minha mãe eles me criaram, somente meu pai é um homem simples, mas é um homem muito prático, um homem de Deus. É o meu maior exemplo de homem de Deus, é minha referência, irmãos. Pelo caráter, pelo amor ao evangelho, irmãos, pela dedicação, eu nunca vi meu pai pensar em não ir à igreja, sair, nunca vi. Meu pai é um camarada resistente. E meu pai também é muito direto. Ele não tem conversa. Minha mãe, talvez daí eu tenha tido a predileção pelo direito e por outras áreas, mas a minha mãe, ela conversa muito. Né? Minha mãe vai contar um negócio, leva 2 horas, para falar um negócio 2 minutos. Já meu pai, papum. E aí eu falei assim, pai, o que você acha? Tu canta muito mal. Fui na minha mãe, falei, mãe, ela, peraí, meu filho, senta aqui, eu vou te contar uma história. Teve um homem, eu falei, não, mãe, para. Fala logo. Meu filho, conversa com o pastor. Fui eu no gabinete do pastor. Meu pastor usadíssimo por Deus. Usadíssimo, era um homem que só Deus, muito usado. E aí quando eu entrei no gabinete, né, consegui marcar ele me olhando. Fala, Humberto. Eu disse assim, pastor, eu contei a história que eu cantava. Ele falou assim, vai orar e vai ler Bíblia. Eu falei, o quê? Ele falou, vai orar e vai ler Bíblia. Eu falei, Jesus, mas que pastor é esse? Ele tem revelação com todo mundo, comigo não levanta a mão, não diz, eis que te digo, meu servo. Eis que foste chamado. Perdão, viu, pastor? E aí eu saí de lá chateado, eu fui para minha mãe, falei, mãe, ele não falou nada, ele mandou orar e ler Bíblia, aí minha mãe fez que nem o servo do Naamã, lembra? Se te pedisse coisa mais difícil, tu faria, faz isso. Eu falei, mas peraí, irmãos, não é que Deus falou. E aí eu entrei para o quarto, abri minha Bíblia, no que eu abri, não foi caixinha de promessa, nem... Não, eu falei, Senhor, fala comigo, porque está doendo demais. Eu já tentei cantar no grupo lá, eu falei isso aqui, qual a minha voz? Tenor, baixo? Fica ali, garoto. O microfone nunca ficava perto de mim. Eu falei, Deus fala comigo. E Deus falou, eu te enviei ao mundo para pregar as minhas boas novas e curar os enfermos. Eu falei, eita Deus. Mas assim como você, eu também às vezes resisto. Porque eu queria cantar. Aí eu falei, não canto mais, mas vou ficar aqui quieto na minha. Fui falar com a minha mãe, ela me deu um dos conselhos mais simples, irmãos, porque eu gosto de coisa simples. Eu gosto. E minha mãe me deu um dos conselhos mais simples que me sustentam até hoje. Ela disse assim, meu filho, você tem que ter intimidade com Jesus. Porque aconteça o que acontecer, você não vai sair dos caminhos dele. E estou eu aqui hoje. Não sei nem o que é desviar. Então pensa, irmãos. Eu saí dali com o coração apertado, fui lá. Estou numa terça-feira, tarde da bênção, irmãos. Estou na frente, eu e a minha mãe na frente, o pastor, esse pastor que mandou eu ler Bíblia e orar, que eu estava chateado com ele. Ele aqui. Aí, de repente, entra um homem conhecido no bairro com uma muleta. Com dificuldade, uma perna maior que a outra. E o pastor ali, quando ele disse assim, Humberto, vem cá, ora por ele, irmãos. Mas eu me tremi todo. Eu falei, se esse homem sair andando, vai ser glória. Se não acontecer nada, vai dar ruim. Em Cristo, digo a verdade, não minto. Eu coloquei as mãos sobre aquele homem, na simplicidade com que Jesus fazia. Eu disse, receba a cura em nome de Jesus. Aquele homem larga a muleta e sai andando, irmãos. Pode aplaudir, porque é para Deus, não é para mim não. Se fosse para mim, você não podia nem aplaudir, mas para ele pode. O pastor olhou para mim, irmão, me olhou e disse assim, você entendeu agora? Eu falei, eita, homem de Deus. Ele falou, você entendeu agora? Pode ir. Nunca mais eu pedi para cantar. O povo agradeceu. E eu estou aqui hoje. Porque, irmãos, diante de tanta dificuldade, alguém que era gago, que não conseguia falar uma frase inteira. Alguém, irmãos, que tinha sérios complexos de inferioridade. Desculpe a sinceridade, porque nós estamos na igreja e um dos princípios nossos é viver a verdade.
e não escondermos as coisas que precisam ser tratadas para serem curadas. Eu estava na igreja, eu já falava, tinha dom de línguas, irmãos, eu já participava dos cultos, rodava, era uma bênção, mas eu precisava ser tratado por Deus. Tratado. Eu conheço Neide, minha esposa, de um jeito, irmãos, impressionante. Eu sentado na igreja que meu pai era pastor, do lado da minha cunhada. A Neide, que era muito alegre, né, e muito extrovertida, cuidava das pessoas novas que chegavam na igreja, junto com a minha mãe. A Neide entrou 15 anos, ou com 18. A Neide me olhou e disse assim, oi, tudo bem? Ela me confundiu com meu irmão Alexandre, que é simpaticíssimo. Se o Alexandre chegar aqui 5 minutos, você está amando ele. Você vai conviver comigo 1 ano e vai gostar de mim. Aí ela pensou que eu era Alexandre. Aí ela disse assim, tudo bem, irmãos, eu dentro da igreja, o filho do pastor. Eu olhei para ela e disse assim, eu não te conheço, está falando comigo por quê? Ela olhou para mim, aí a Deise disse assim, Neide, esse não é Alexandre, esse é o Beto, a gente se parece, naquela época mais. Aí a Neide disse assim, logo vi, cara mal educado, saiu andando. Aí eu olhei assim para ela e falei, eu vou pegar essa paraibinha. Falei para a Deise, estou pegando até hoje. Pensa, irmãos, dentro da igreja, com vários problemas. E aí eu fui tratado em banco de igreja, irmãos, ouvindo mensagem, porque sempre gostei de ouvir. Sempre gostei de ouvir. Com todo respeito aos profissionais da área de ciências humanas, eu faço uma um pouco não muito conhecida ainda, ligada à filosofia. Mas gosto. Mas eu não conheço lugar que trata mais das pessoas do que a igreja evangélica. Eu não conheço palavra que tenha mais poder, é por isso. Olha, irmãos, a preciosidade desse texto, Hebreus 4:12, que você falaria sem ler. A palavra de Deus é viva e eficaz, segura, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra é completa, ela cura, ela trata, irmãos, ela restaura, ela muda a vida de uma pessoa. Vai de novo aqui o meu pedido, e é sincero, de desculpa aos profissionais que trabalham nessa área, eu os respeito, tenho amigos lá, mas meu irmão, eu até poderia ir, não é o caso que eu não tenho tempo e nem dinheiro. Mas, irmãos, estão pagando caro aquilo que a Bíblia dá de graça. De graça. De graça a Bíblia dá. É Deus quem está dizendo. Eu formei você à minha imagem e semelhança. Eu coloquei você no melhor lugar. E o melhor lugar é estar na presença de Deus. Dessas 2 coisas eu parto para viver uma vida, como dizem, alta performance e outras coisas mais. Porque quem estabeleceu isso foi Deus. Aí eu vou para a igreja, irmão, sou sincero. De 13, 14, que me converti, me batizei aos 14 anos, até os 27, eu estou na igreja, servindo a Deus, filho do pastor, dirijo para cá, vou para lá, liderei uns departamentos. Mas no dia 29 de setembro de 1997, nasce a minha filha Júlia. E eu entro no berçário e vejo minha filha. Confesso que foi uma experiência, no início, meio aterrorizante, porque eu olhei Júlia branquinha. Eu olhei e falei, ô doutora, deu problema aí? Ela disse assim, não deu não. Olha a orelhinha e o dedinho que vai escolher. Eu falei, então vai vir um pouquinho para cá, não vai ser só para a mãe, né? E olhei, irmãos, eu fiz uma oração. Quem já fez aquela oração que você não esquece, marcante? Quem já teve essa oração? Eu fiz uma oração, irmãos, aquela que você não esquece. Eu falei, Deus, muda a minha vida. Estou na tua casa, eu estou na igreja, eu sou crente. Mas eu não quero só estar, eu quero ser. Essa menina vai depender de mim. Eu quero que a Júlia olhe para mim e tenha como referência, além de qualquer pessoa. Eu quero que a Júlia olhe para mim e tenha orgulho como pastor. Naquele dia eu fiz uma oração, irmãos, eu saí dali, liguei para o meu pastor na época e disse assim, eu quero ir para o seminário, Deus disse que eu tenho dom na palavra. E ali começou a trajetória que eu estou hoje. Eu já vou convergir para o final para você entender. E aí, no ano de 2000, eu sou ordenado pastor. Passo por aquele processo todo da ordem e sou consagrado pastor. 8 meses depois, novinho, assumo uma igreja difícil, uma situação difícil. Eu e Neide. Se eu sem experiência, Neide também. Só tínhamos a Júlia na época, criança ainda. Por misericórdia de Deus, a igreja cresce, vai tudo bem. 2004 eu entro numa crise existencial. Já fazendo direito, já apaixonado pelo direito. Um sonho de ser promotor de justiça. Eu olho aquilo e digo, Senhor, me deixa eu ser... Deixa eu parar aqui um pouquinho o ministério. Eu nunca vou deixar de ser pastor. Eu vou ser pastor auxiliar porque eu amo. Mas ser pastor presidente eu não quero. Eu quero estudar. Eu quero terminar minha faculdade. Eu quero fazer concurso público. Eu quero ser o melhor promotor dessa cidade. Foi a oração que eu fiz. Eu chamei a Neide e falei, amor. A Neide, depois que eu contei tudo isso, a Neide disse, e o que Deus falou? Nada. E o que você vai fazer? Eu vou pela misericórdia dele. A Neide falou, você vai por tua conta e risco. Ainda vai levar a gente.
Eu fui, irmãos. Um mês para sair da igreja, em reuniões, e a igreja tentando com que eu não saí. Comecei a me embrenhar na faculdade, rato de tribunal de júri. Assistia um atrás do outro e tinha um homem, Paulo Rangel, o primeiro desembargador negro no estado do Rio de Janeiro, se eu muito não me engano. Eu admirava demais aquele homem. E um dia, num tribunal de júri, ele chamou a minha atenção quando ele, sustentando a acusação contra um rapaz que de fato tinha cometido um crime, ele conta a história de vida dele. E o cara era muito bom. É muito bom, o desembargador hoje. E aí eu olhava para aquele homem e dizia assim, rapaz, um dia eu vou ser igual esse cara aí. Eu quero ser esse cara, eu quero ser. Eu que ficava ali fora, nos corredores do tribunal, trabalhando, e corria trabalhar e assistia um tribunal de júri. Eu escutava as pessoas, os familiares de vítimas falando assim, tomara que seja o doutor Paulo Rangel. Eu dizia, um dia eu vou ouvir, tomara que seja o doutor Humberto Siqueira. E eu saí dali com isso, irmãos, para ir resumir o papo. 6 anos, estudando, me preparando e sendo pastor auxiliar. Mas eu não era feliz. Um dia, entra a esposa do pastor na minha casa e diz assim, Deus mandou eu vir aqui porque ele me deu um sonho. Eu via você barbudo, por trás dos livros, cansado, fadigado, e você não estava bem. Eu não dei muita confiança. Falei, tá bom. Aí, vou a Belém para o meu pai, em 2 igrejas dele, prego numa igreja, chega lá, Deus me usa para uma pastora lá. Tempos depois, essa pastora vai no Rio, 8 horas da manhã. 2 horas da manhã eu tenho um sonho. Só um pouquinho, já vou encerrar. Eu tenho um sonho. Eu acordo de madrugada, às 2 horas da manhã, suado com um sonho. Que eu estava com código penal na mão, falando, e tinha uma plateia de gente engravatada me ouvindo, e eu falando. Que também era o outro sonho, que era ser professor de direito penal. E aí, só que quando eu viro, que eu volto com uma Bíblia, está todo mundo chorando. Eu acordei às 2 horas assustado, falei, que sonho é esse? Falei, isso é coisa para perturbar minha mente. Deus estava falando. Deus pode estar falando com você nessa manhã. Quem você tem sido? Aonde você está? Não tinha problema não, irmãos. Eu tinha um ótimo escritório. Tinha jogadores de futebol famosos dentro, como clientes meus. Estava indo tudo bem. Tinha um carro bom, um condomínio bom, morava num condomínio ótimo. E aí, um dia essa pastora, nesse mesmo dia de manhã, essa pastora chega na minha casa, 8 horas da manhã. E quando chegou lá cedinho, eu falei, mas o que está vendo aqui? Aí meu pai disse assim, ela quis vir falar com você. Irmãos, ela entrou, foi uma cena inesquecível. Ela entrava na minha casa assim, aí olhava tudo, falei, mas o que ela está fazendo aqui, minha gente? Está olhando para minha casa. Aí ela parou e disse assim, pastor, está vivendo bem, né? Eu falei, tô. Deus mandou eu falar com o irmão às 2 horas da manhã. Eu falei, eita Deus. Foi a hora que eu acordei com o sonho. E Deus mandou dizer ao irmão, o irmão escolhe. Ou o irmão vai para onde Deus quer que o irmão esteja, e seja aquilo que Deus quer que o irmão seja, ou então o irmão vai sofrer. Vai aprender aprendendo ouvindo, ou aprender sofrendo. E foi embora, irmãos. A partir dali Deus começou a trabalhar na minha cabeça. Eu vou resumir a história dizendo que aí chego a Teresópolis, vou para ser pastor auxiliar, me torno pastor presidente da igreja, e hoje, para encerrar, eu estou aonde Deus sempre quis que eu estivesse. Eu vou ser muito sincero, irmãos, eu sou filho de pastor. Na minha casa respirava-se igreja o dia inteiro, e até hoje, se for lá, se respira. Meu pai e minha mãe acordam e falam de igreja o tempo todo. E eu dizia, tudo bem, eu sou crente, amo, mas eu não quero viver esse trem, não. Eu quero viver outras coisas. E hoje, irmãos, se pegar meu celular aqui, se tiver um doutor, eu vou até estrear. Falar, não é comigo não, que eu sou paciente, não sou doutor. Agora, pastor, tem aos montes. Hoje eu acordo e durmo dentro da igreja. É bem verdade que eu tento preservar meus filhos um pouco, mas eles acabam convivendo com isso. Por vezes eles precisam ir comigo, ficar no hotel, eu prego, às vezes eles vão, às vezes eles ficam, o Neide vai e volta, eles convivem comigo. Aniversário de filho meu, o Juan fez aniversário agora, terça-feira. Eu negociei com ele, falei, filho, vou começar a comemorar teu aniversário sexta. Ele, pai, falei, o que você quer comer? Comida japonesa, te levo. O que você quer, pai? Eu quero comer isso, tua mãe vai fazer. Ele me olhou e falou assim, tem alguma coisa aí? Filho, porque terça-feira encerra uma campanha de oração lá na igreja. É teu aniversário. Pai, pode ir, eu vou com o senhor. Escuta o que Deus está falando contigo de uma maneira simples, mas de uma maneira para você pensar. Deus fez você para ser aquilo que Ele quer que você seja. Deus criou você para estar no lugar que Ele quer que você esteja. Eu estou aqui hoje, irmãos, eu amo isso aqui. Irmãos, eu amo igreja, em Cristo digo a verdade, eu amo esse negócio. Eu gosto de culto, irmãos, eu tenho ansiedade boa para chegar a hora do culto, eu gosto de estar dentro da igreja, irmãos. Com todo respeito, crente é um bicho complicado, irmãos. Mas eu amo demais esse povo. Eu não tenho amigos fora, meus amigos estão dentro da igreja.
A minha vivência está... Eu gosto de um Maracanã, eu gosto de um teatro, eu gosto de uma praia, eu gosto disso tudo aí, irmãos. Mas o lugar que eu mais gosto de estar é aqui, na presença dele. Eu lembro que na época da pandemia, o primeiro culto que eu fiz com a igreja vazia, só o menino no teclado, a galera que estava transmitindo e a menina que ia cantar. E eu disse para Deus, falei, Senhor, não me tira do teu altar, porque é o melhor lugar aonde eu prefiro estar. Eu queria que você pensasse nessa manhã, porque eu vou orar. Se eu conseguir chegar até a noite, eu quero falar sobre 3 verdades, irmãos, que são imperativas às nossas vidas. O que você tem feito com a tua vida? Quem você tem sido? Aonde você está? Nunca vi as pessoas tão perdidas. Eu lido com gente o tempo todo. Nunca vi as pessoas tão perdidas. Nunca vi as pessoas procurando árvores. Cheguei lá. Para encerrar, Deus faz imagem e semelhança, coloca no meio do jardim e diz, isso tudo aí é para vocês, porque Deus criou tudo isso aqui para você e para mim. Olha o que Deus vai dizer: domina sobre tudo. E o homem está sendo dominado hoje. Tem gente sendo dominada, irmãos. Tem gente que não tem mais o controle. A vida está totalmente dominada. Dominada por trabalho, dominada por paixões, dominada por necessidades, dominada por coisas, irmãos, que não tem levado a lugar nenhum. Ele colocou você no melhor lugar e disse, aqui, é só dominar. Era o melhor lugar, Deus preparou tudo, a terra produzia o que ela mesmo precisava, irmãos, tudo perfeito. E que eu não estou aqui para pregar uma mensagem positivista, não, estou aqui para pregar uma mensagem de existência. Porque quando ele diz lá em João 16, a partir do 30, ele vai dizer, olha só, irmãos, eu acho isso lindo. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende... Olha a outra frase aí que ele dá de graça. Só que tem essas coisas vos tenho dito. Ele disse muita coisa. Por quê? Porque ninguém nunca disse que não seria fácil. Tem uma galera, irmãos, que não gosta de sofrer, não está preparada para sofrer. E eu gostaria muito de dizer aqui que não teria sofrimento, mas tem sofrimento sim. Mas já teve a maior vitória da tua vida, que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem a maior vitória hoje para a tua vida, que é viver a plenitude da vontade dele. Então o que faz Adão e Eva? Desobedece. O que é aquilo, irmãos? Trocar. Gênesis 3:8, todos os dias, na viração do dia, Deus falava com o homem. Agora eles trocam essa intimidade com Deus por um fruto. Por um fruto, por uns momentos de prazer, e morder um fruto. Ao que se compara a isso são as nossas escolhas. Queremos possuir aquilo que Deus nos deu para usufruir. Deus me ensinou um negócio uma vez. Quando você quer muito alguma coisa que Deus não te deu, você acaba perdendo algo que Ele te deu. Então vigia com as tuas escolhas, vigia com o que você quer, vigia com aquilo que você decide, vigia os caminhos que você toma. Pensa bem. E aí o homem sai, escute, da presença dele e se desloca para trás de árvores. E tem pessoas atrás de árvores. Desculpa aí, com todo respeito, mas tem gente usando até ministério como árvore, se escondendo atrás de ministério, se escondendo atrás de trabalho, se escondendo atrás de algo, de uma aparência que não é aquilo que realidade é a verdade dos fatos. Ou melhor, é a realidade do que se é e não pelo que se aparenta viver. Tem muita gente atrás de árvore. Eles se esconderam atrás de uma árvore. Uma pergunta retórica: Adão, aonde você está? Ora, você e eu sabemos que Deus sabia onde ele estava. A pergunta, lembra do que eu falei, que o negócio é pensar? Era para Adão pensar aonde ele se colocou, porque Deus colocou ele no lugar. Adão e Eva se locomoveram para trás de árvores para se esconder pelas escolhas deles. Que escolha você fez aí que deu errado, hein? E a vida deslocou você. E a vida levou para um caminho que não era o caminho que Deus tem para a tua vida. O grande lance da mensagem, irmãos, é pensar para dentro e é pensar para a minha própria vida. Será que eu estou sendo quem Deus me chamou para ser? Será que eu estou sendo e vivendo a plenitude da vontade de Deus? Pastor, me permita 2 textos, eu prometo encerrar. Filipenses 2:5, sensacional. Tenhamos o mesmo exemplo de Jesus, que mesmo subsistindo como Deus, não usurpou ser igual a Ele, mas Ele abriu mão da sua glória. Segura aí, meu irmão. E se fez semelhante a nós. A história é a seguinte:
Deus fez o homem semelhante a ele. O homem desobedeceu, se perdeu e perdeu a essência dele. Tanto é que quando os olhos se abrem pelo pecado cometido, se enxergam e pegam folhas para tampar a sua nudez, mas nem... Eita. Sabe o que você não entende? É que você não tem capacidade de consertar os seus próprios erros. É só em Deus que nós achamos a vontade soberana dele. Escuta, isso aqui é lindo, irmãos. Pode aplaudir porque é para ele. A história do desceu fresquinho só aqui na Cristo Rei agora. O homem errou e foi tentar resolver o problema. Pega a folha, vamos tampar. E Deus olhou e falou assim: nem consertar os problemas que eles causam, eles sabem. Olha, irmão, é forte demais. Aí Deus virou e disse o seguinte: sacrifica um animal e cobre a nudez deles. Você entendeu? Ele erra, folha, Deus diz, está ruim, você não sabe consertar. Olha o que Deus vai falar com pessoas aqui agora. Nem que você fale aquela frase: pastor, parecia que só tinha eu na igreja. Escuta isso aqui. Tem coisas que você não tem condições de fazer. Renda-se ao poder e à soberania de Deus. Tem coisa que você não pode fazer, só Jesus. Sacrifica o animal, cobre a nudez dele, porque Deus está protegendo você. Deus está protegendo, sabe por quê? Porque foi Ele que fez, irmãos, é responsabilidade dele. Desculpa aí, eu sou isso aqui mesmo. Se você me ouvir em qualquer lugar, eu sou isso aqui. Aí alguém me perguntou: mas você vai acordar cedo, que eu tenho horário para cuidar do aplicativo do teu filho, para ele ter que ir? Eu falei: vou, qual o problema? Eu falei para ele: vai sozinho, se vira. Mas ele precisa de ajuda. E eu sou pai, eu ajudo. Pastor falou aqui, o que ele tem que fazer, ele faz. Mas não dá para ele estar enrolado. Eu vou ajudar ele aqui, vou ajudar para ele chegar onde ele tem que chegar. Você está entendendo? Aí o homem errou. Olha o que Deus fez. Jesus abre mão da sua glória. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Se torna semelhante a você e eu. Que é isso? Que é isso, irmãos? Eu tenho problema quando eu vejo gente arrogante, irmãos, dentro de igreja. Isso não existe em lugar nenhum. Porque olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses: tenhamos o mesmo exemplo dele. Tá bom, eu abro mão da glória, eu desço, eu vou me fazer semelhante a eles, porque só há um meio deles voltarem a serem o que sempre foram. É eu descendo e sendo um deles. E aí o homem que é tão Deus que não parece homem, e é tão homem que não parece Deus, disse: eu vou ser igual a eles. Eu morro na cruz. Segundo o texto de Hebreus 4, 14 e 15. Eu padeço o que eles padecem, sofro o que eles estão sofrendo, para eles entenderem que eu também sofri, não pequei, suportei tudo e venci. Notícia boa para quem está lutando aí para estar onde Ele quer que você esteja e para ser o que Ele quer que você seja. Fica tranquilo, fica em paz, suporta aí, porque Deus vai honrar a tua fé. Último texto, 2 Coríntios 3,18. Meu Deus, que texto é esse? Olha aqui o que ele fez. E eu encerro, prometo. Segura essa aqui, irmãos. Leia. E todos nós, diga, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo como o Senhor, o Espírito. Segura. Paulo com muita coragem vai dizer assim: nós não somos como Moisés, que usava um véu, porque a glória era transitória, e Moisés não queria mostrar que a glória tinha ido, então ele usava um véu. Não tem árvore e não tem véu, tem Espírito Santo de Deus. Tira o véu, sai de trás da árvore. Eu digo uma coisa aqui diante de Deus, essa aplicação eu nunca usei pregando. Deus está falando aqui: tira o véu e sai de trás da árvore. Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que ele está dizendo ali? Moisés colocava o véu porque era transitório, estava sem glória. O povo olhava e dizia: está com glória, está sem glória. O véu escondia que ele não tinha mais glória. Que autoridade de Paulo, hein? Ele está dizendo para você: nós não. Nós somos aquele homem
Nós somos aquele homem que Jesus encontrou cego de nascença. E aí, perguntaram para ele, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus vai responder, nem ele, nem os pais. Ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifeste. Aí ele vai. Ei, foi aqui que eu preguei sobre as 5 solas. Aí ele vai. Vem cá, moço, cego de nascença. Pega a saliva dele, cospe na terra. Saliva, vida de Jesus. Terra, da onde eu e você fomos feitos. Gosto da palavra humildade, porque vem de humus. Humus, humildade, terra. Pegou o lodo, passou no homem e disse, para se curar, para você ser quem eu quero que você seja, só tendo a minha vida em você. Vai lá e se lava no Siloé, no tanque, que significa o enviado. E vai embora que você está curado. Sabe o que é isso aqui? Sou eu e você. Aqui tem um espelho, eu sou péssimo de cena. Aqui tem um espelho. Aí, você está aqui, ó, lutando. As suas lutas, batalha, lutando. O véu vem, rasga. A árvore, sai a árvore, porque eu quero estar na presença dele. Aí você chega, cada vitória é glória. Aí você chega no espelho e olha e diz, estou quase chegando parecido com ele. Luta, batalha, vai vencendo. Vitória é glória. Olha no espelho, estou ficando parecido com ele. De glória em glória, vencendo os véus, vencendo as árvores, você vai se transformando na imagem e semelhança dele. Dá um glória aí, aplaude a ele e se coloca de pé. Pode dar glória, igreja. Pode adorar ele que não tem pecado, não é bom demais. Você está na presença dele. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí, diga para ela aí, você está no melhor lugar. Seja a melhor pessoa que você puder ser. Eu quero te dar um conselho para a gente orar. Esquece o outro, pensa em você agora. Pensa em você agora, esquece o outro, é você e Deus. É você e Deus. Peça a Deus nesse momento, Senhor, eu quero ser a melhor. O melhor que eu puder ser. Eu quero estar no centro da tua vontade, Deus. Fecha os teus olhos. Começa a orar. Eu aprendi desde cedo, irmãos, que a oração que tem efeito é a oração do justo. E o justo aqui é o justificado. Tem muita gente aqui que está vivendo a vida que não queria viver. Tem muita gente aqui que está no lugar que não queria estar. E ser e estar é o que sustenta a tua vida. Quem você tem sido? Aonde você está? Tem gente aqui que está em lugares que não queria estar. Seja onde for, pensa aí. Pensa você em Deus. Você não entrou numa igreja evangélica para que você não saia daqui manifestando o poder, a graça de Deus através da tua vida. Quem você tem sido, tem véu aí, vai pedindo, Senhor, tira esse véu. Senhor, eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu quero refletir a imagem da glória que o Senhor me chamou para refletir. Tem árvore aí, vai pedindo, Senhor, tira essa árvore. Qual é a árvore, hein? É a faculdade errada que escolheu, é o trabalho errado que escolheu. Qual é a árvore? Aonde você se esconde? Aonde você está se escondendo? Vai pedindo a Deus agora. Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender o que a minha mente limitada não entende. Deixa Deus falar. A melhor oração hoje é a sua, não é a minha. Um mundo imediatista. Tem gente querendo as coisas muito rápido. Tem gente querendo as coisas muito fácil. Peça a Deus para te dar estrutura aí.